Depois da leitura do requerimento que permite a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga os ataques criminosos do 8 de janeiro, o governo federal e a oposição articulam a disputa pelas vagas do colegiado. Conforme apurado pela âncora Daniela Lima e pelos analistas aqui da CNN, o Yuri Pita, o Leandro Rezende e a Renata Agostini, alguns nomes são cotados para integrar a comissão, tanto da base governista, da oposição, como também do Centrão. Nessa esteira, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse em entrevista aqui à CNN que o governo ainda não tem candidato ou relatoria ou até a presidência da CPMI. Ele avaliou que um nome com mais chances de presidir o colegiado, por parte do Senado, seria Eduardo Braga, líder do MDB. A oposição, por sua vez, deve indicar nomes como Magno Malta, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Todos esses do PL e ainda a ex-ministra Damares Alves, do Republicanos. A gente lembra que, a princípio, o governo não queria a instalação dessa CPI. A mudança de postura por parte de integrantes e aliados do presidente Lula aconteceu depois da divulgação de imagens exclusivas aqui na CNN Brasil, no dia 19 de abril, que mostram o então ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, dia dos ataques criminosos. Essa medida levou ao pedido de demissão do general e agora a briga é pelo controle da comissão e também pelos cargos de presidente, relator, que são os responsáveis por conduzir a agenda dos trabalhos. Para falar mais sobre esse assunto, agora nós convidamos para o nosso painel os deputados federais Capitão Augusto, vice-líder do PL. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Fernanda Melchiona, deputada, e a todos que estão nos assistindo aqui na CNN Brasil. Muito bem, quem também está aqui conosco é a Fernanda Melchiona, que é vice-líder da Federação PSOL Rede. Muito bom dia para você também, Fernanda. Bom dia a ti, bom dia a todos os telespectadores da CNN, bom dia ao Capitão Augusto. Muito bem, vou começar perguntando, na opinião de vocês, qual deve ser o grande foco, o foco principal dessa CPMI? O que a gente pode esperar? Começo contigo, Fernanda. Olha, eu acho que essa CPMI tem que cumprir o papel de elucidar a verdade, né? Buscar a rede de fomento, financiamento e preparação do ataque golpista em 8 de janeiro em Brasília, né? Nós acabamos de ver uma reportagem que a PM, comandada pelo Anderson Torres, que está preso e lá deve seguir, reduziu a metade o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Militar no GDF, durante o 8 de janeiro. Nós também sabemos que 10 mil ou 5 mil pessoas jamais teriam condições políticas e físicas, logísticas de promover tal atentado se não tivesse tido, né, essa operação que teve o conluio com Anderson Torres, mas não só ele, afinal, uma minuta golpista foi encontrada na casa dele, ele fez questão de viajar um dia antes, reduziu o efetivo da PM, etc., para deixar uma terra arrasada em Brasília para que os golpistas promovessem essa verdadeira barbárie. Mas, além disso, buscar os fomentadores intelectuais e financiadores das caravanas que foram a Brasília para promover esse ataque golpista, né? Se tem relato de vários lugares do país, figuras do bolsonarismo, políticos, vereadores, enfim, financiadores de uma rede aí de vários ramos de atividades empresariais que já foram identificados pelas investigações, e a CPMI pode acelerar os tempos políticos, né? Porque o tempo jurídico, às vezes, da investigação é mais demorado. O tempo político pode mostrar em tempo real para o povo brasileiro cada um dos agentes que tiveram participação ativa, que fomentaram intelectualmente, que financiaram, né, com recursos as agendas e interlocuções golpistas que levaram ao ápice do 8 de janeiro. E eu não tenho dúvida que, se ela trouxer verdade e justiça, chegará em vários agentes políticos, empresariais e, claro, um fomentador ou mentor intelectual dessa narrativa golpista, que é o próprio Bolsonaro, né, que passou 3 anos atacando o sistema eletrônico, atacando as liberdades democráticas, atacando a Constituição Federal, e no dia 8 de janeiro fez uma postagem golpista que chegou à capacidade, no depoimento da Polícia Federal dessa semana, dizer que estava sob efeito de remédio. Ele não pode acreditar que o povo brasileiro, enfim, vai acreditar numa versão tão estapafúrdia para uma postagem claramente golpista pós 8 de janeiro.
Deputado Capitão Augusto, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Na sua visão, qual deve ser a espinha dorsal dessa CPMI e qual é o principal foco dela? Bom, primeiramente, deixar bem claro que nós não concordamos, não apoiamos o vandalismo que houve no dia 8 de janeiro. Em hipótese alguma, nunca declaramos qualquer tipo de apoio a esses atos, né? Tanto é que todos estão sendo aí rigorosamente investigados e serão punidos com certeza absoluta. Mas o que nós queremos com essa CPI é que todos os responsáveis do dia 8 sejam obviamente, chamados para dar explicação e, se for o caso, responsabilizados. Tanto quem agiu como a forma do vandalismo, como quem omitiu. Então, nós queremos saber por que que o governo, primeiro, né, está muito estranho não querer a CPI. Nós que somos investigados, nós estamos pedindo a CPI. Segundo, né, ele colocou um sigilo de 5 anos para as imagens internas da Câmara. Há ali, quando vazou as imagens do general G. Dias, um claro crime de omissão, de prevaricação e, obviamente, um crime de responsabilidade que tem que ser imputado. Vamos lembrar que o general G. Dias é amigo pessoal do presidente Lula, amigo de confiança, inclusive de pescaria. E já tinha colocado ele, antes mesmo de tomar posse, no governo de transição, para que montasse sua equipe. Então, toda a equipe que estava ali dentro do palácio foi conduzida pelo homem de confiança do Lula. E não há como a gente não imaginar que o governo, que o Lula, não teve acesso a essas imagens internas, que há ali um claro cometimento de crime de omissão, de prevaricação por parte do general G. Dias e, obviamente, um crime de responsabilidade. O Lula, tomando conhecimento disso, não tomou nenhuma providência, que é o que nós acreditamos, ele também tem que ser responsabilizado a um crime de responsabilidade a ser imputado a ele, sim. Então, a gente quer que essa CPMI investigue todos, tanto os responsáveis pela ação, quanto os responsáveis pela omissão. Deputados, é claro que o prosseguimento do trabalho passa muito por quem vai ter o controle dessa comissão. Durante uma entrevista aqui à CNN no começo da semana, o senador, líder da oposição, Rogério Marinho, disse que essa tentativa da base governista de controlar a CPMI, que vai apurar esses atos do dia 8 de janeiro, é, na visão dele, vou abrir aspas aqui, uma demonstração de receio de quem está querendo esconder alguma coisa. Fecha aspas. Como é que os senhores entendem essa declaração do senador, começando com o senhor, deputado Capitão Augusto? Bom, o PL é o maior partido na Câmara e o maior partido no Senado. E é o autor do requerimento que ensejou a abertura da CPMI. Então, é de praxe na casa você reservar o espaço da presidência ou da relatoria. Nós não estamos pedindo os dois. A gente quer um ou outro. Até porque nós vamos ter 2 grandes grupos aí, um a favor, um governo e uma oposição. Então, não é justo que os dois, a presidência e a relatoria, fiquem com o governo. Aí vai ser uma CPMI imparcial, aliás, parcial. E é isso que nós não queremos, a gente quer algo imparcial. Então, que a gente fique com a presidência ou relatoria e o governo indique o seu relator ou a sua presidência. Mas não o governo, como está querendo fazer, passando por cima do que é praxe na Câmara, ficar com as 2 principais cadeiras, 2 principais posições, que é a relatoria e a presidência da CPMI. Deputada Fernanda, como é que a senhora vê também essa declaração de que a base governista estaria tentando controlar para esconder alguma coisa? Olha, com todo o respeito que eu tenho ao capitão Augusto, enfim, pela convivência na Câmara e os amplos debates que nós temos, né, sempre no campo das ideias, né, capitão Augusto? Mas aqui o que nós temos é uma tentativa de uma base bolsonarista de construir uma narrativa delirante. O capitão Augusto falou, mas vocês não assinaram, não queriam CPMI. O pessoal queria CPI. Nós começamos a pedir as assinaturas, infelizmente não chegamos nas 171. Agora, nós não íamos assinar um requerimento de alguém que tem que estar na condição de investigado, que é o caso do André Fernandes, capitão Augusto. Tem uma postagem dele no 8 com a porta do ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha que estar na condição da CPI no banco dos réus, ou na condição de investigado, porque é depois que vai para o banco dos réus a partir do indiciamento da CPI. E assim como o André Fernandes, o deputado André Fernandes, tem vários outros que já deveriam ter sido responsabilizados, são investigados nos inquéritos das fake news, nos inquéritos dos atos antidemocráticos, financiaram e fomentaram intelectualmente e nas postagens. Vamos ver a trilha do dinheiro, porque eu não duvido que tenha também financiamento, mas aí a CPI vai dizer, a CPMI vai dizer, tem que quebrar sigilo desses que estão na condição de investigado por fomentar o ato golpista. Veja, deputado, teve uma audiência pública no Senado,
alguns dias antes daquela tentativa terrorista de colocar uma bomba num caminhão. E 2 dos terroristas estavam na audiência pública do Senado, comandada pelo senador Girão, que é bolsonarista. Veja, um dos 3 presos por tentar botar essa bomba terrorista era assessor da Damares. E vocês estão cotando a Damares para estar na CPMI. Então, o PL não é imparcialidade. Eu acho que quem elege o presidente, o relator ou relatora, é o colegiado ali dos parlamentares que forem indicados. E eu espero muito estar entre as indicadas, embora qualquer um do pessoal que esteja me representa nesta luta na CPMI. Agora, não se pode dizer que o PL está ali ter imparcialidade, ainda mais com esses nomes que foram cotados, porque não só fazem uma construção delirante de fake news, dos fatos, etc., mas tem provas de que eles fomentaram o 8 de janeiro no sentido das postagens, na narrativa, no discurso. Lembro, de novo, o André Fernandes, que estava requerendo a CPMI, né, lá atrás, tem uma postagem com a porta do ministro depois que os vândalos derrubaram e que depredaram o Supremo Tribunal Federal. Quer mais apologia ao crime que isso? Bom, vamos quebrar o sigilo do André Fernandes e descobrir se teve ligações que fomentaram o 8, se teve dinheiro que ajudou a construir o 8, não só dele, de todos os outros envolvidos. Porque eu acho que sim, tem os vândalos, e aí nós concordamos que quebraram tudo, mas tem o conjunto de agentes que construíram as condições para que o 8 existisse. No caso do GSI, todos os militares que aparecem ali dando água, etc., ainda eram indicados pelo Heleno, que teve uma postura claramente golpista no governo Bolsonaro. E o G. Dias, que foi, né, omisso enfim, na forma como lidou ali, depois tem que investigar quantos reforços ele pediu, porque ele pediu reforço, tem que ser ouvido pela CPMI. Nós não temos nenhuma dúvida de que tem que ser ouvido, embora tenha um conjunto de outros tantos que tem que ser ouvidos com responsabilidades muito maiores, me parece, porque é no mínimo delirante a narrativa paralela que a extrema-direita tenta fazer. O principal atacado pelo 8 de janeiro foram as liberdades democráticas de todos nós, né? De todos nós. E segundo, o próprio governo Lula. Eu acho que essa CPMI vem em muito boa hora. Eu queria ela já instalada desde o início de janeiro, não pelas mãos de golpista, mas pelas mãos de quem quer trazer verdade à tona. E eu tenho certeza de que se ela cumprir o papel, vai ajudar a mostrar a verdade ao povo brasileiro e ajudar a colocar no banco dos réus os mentores intelectuais que, obviamente, passa pela mão do próprio Bolsonaro na narrativa de deslegitimar a urna eletrônica e promover um discurso golpista ao longo dos últimos 2 anos no Brasil. Senhores, eu gostaria muito de prosseguir com o debate. Agradeço a presença de vocês, principalmente por manterem a elegância no debate, que é como a gente gosta de ver, mas devo encerrar aqui. Nós conversamos com os deputados federais, capitão Augusto, e também com a deputada Fernanda Melchiona. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos.